Maria Soledad Arona, sou professora da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Essa é uma palestra que está financiada pela Bolsa Jovem Cientista do nosso estado, da FAPERJ. E hoje vou falar da matemática por trás das epidemias. A matemática por trás das epidemias. Nessa palestra eu vou contar um pouco sobre a história da matemática por trás das epidemias, quer dizer, quando é que a matemática foi começada a usar e como está sendo usada atualmente para responder questões ligadas à propagação de doenças. Então, 4 milhões. 4 milhões é o número de casos anuais de cólera atualmente. Isto são dados da Organização Mundial da Saúde. Cólera mata a cada ano 143 mil pessoas e tem um custo enorme na economia de vários países, em particular da África. É uma infecção intestinal aguda causada pela bactéria Vibrio cholerae. Hoje em dia, a cólera está presente em vários países. Aqui temos um mapa onde a cólera está muito presente. O Brasil é um deles. E tem uma matéria recente do Globo, bem recente, do mês passado, falando que as mortes por cólera aumentam em todo o mundo. E, de fato, aumentaram 71% o ano passado. Então, cólera. Lá em 1854, houve um surto de cólera em Londres, na Broad Street. Foi o dia 31 de agosto, considerado como o dia zero. 3 dias depois, 127 pessoas residentes próximas a essa rua, Broad Street, morreram. E nos dias seguintes, 10 dias depois do chamado dia zero, o total de falecidos chega a 500 pessoas e a mortalidade atinge 12,8% em algumas partes de Londres. Aí, o médico inglês da época, John Snow, começa a se perguntar, junto com muitos médicos, como era transmitida a cólera. A hipótese número 1 era a chamada teoria miasmática, estabelecia que a transmissão era por partículas contaminadas no ar, o que era chamado de ar mau, que tem relação com o atual nome de outra doença, que é malária, mal-ária. Bem, a hipótese do John Snow era outra, era que a transmissão era feita através da água contaminada. Um germe na água produzia a doença. E o John Snow queria verificar a sua hipótese. Aí ele mapeia todos os casos da região. Ele pega primeiro a região que estava afetada pela cólera. Aí bota todos os casos, que são os pontos vermelhos no desenho, e os pontos azuis são os poços de água, onde as pessoas, os residentes, pegavam água para beber. Bem, e aí o que acontece é que, naturalmente, os residentes vão pegar água no poço mais próximo à casa deles. Então, tendo isso em conta, o Snow fez o seguinte diagrama. Ele dividiu o mapa de Londres em regiões com base à distância àqueles poços. Então, aqui, cada região com uma cor, a região tem como poço mais próximo o ponto azul que está lá dentro. Então, as pessoas que moram aqui no amarelo vão nesse poço. As pessoas que moram aqui no verde vão pegar água nesse poço. E aí ele observou, fazendo esse diagrama, que é chamado diagrama de Voronoi, é uma ferramenta matemática que existia já 200 anos antes desse surto de cólera. Ele observou que a maior parte dos casos de cólera estavam dentro da região amarela, que correspondia ao poço da Broad Street.
Com isso, ele conseguiu, através de ferramentas matemáticas, confirmar a sua teoria. Então, ele foi nesse poço, analisou a água, encontrou que de fato estava contaminada. E aí, então, confirmou o fato da cólera ser transmitida a partir de água contaminada. Isso foi uma época muito importante, que até o dia de hoje se diz que aquele mapa de cólera mudou o mundo. E hoje em dia, o médico John Snow é reconhecido como um dos pais da epidemiologia. Ele usou ferramentas matemáticas para determinar como uma doença, como a cólera, que ainda está presente hoje em dia, era transmitida. Os diagramas de Voronoi, que já existiam séculos antes dele usar, ainda são usados em várias áreas de aplicação, em particular, aqui temos 2 exemplos, por exemplo, as formas das bolhas numa superfície, o jeito em que a tinta aqui dos M&M's se espalha no líquido. E tem outras aplicações, por exemplo, o cálculo da média de chuvas numa região. Ali o diagrama de Voronoi corresponde às regiões que vão ser consideradas para cada central meteorológica. Outra doença que produz 249 milhões de casos por ano é a malária. Esse é o número que produz no mundo, vem aumentando a cada ano. A malária mata 608 mil pessoas por ano e tem um custo de 12 bilhões de dólares anuais. Esse custo tem em conta quanto é investido para a prevenção da malária e para o tratamento da malária, mas também quanto é que as economias perdem por causa da doença. O que é a malária? É uma doença causada por uma parasita transmitida através do mosquito. O mosquito aqui, a espécie é a chamada de Anopheles. A transmissão da malária, então, agora já é sabido que se faz através do mosquito. Então, uma pessoa contaminada é picada por um mosquito, o mosquito aí é infectado, vai picar uma outra pessoa, essa outra pessoa vira doente também. É assim, é o ciclo de transmissão. Mas lá em 1890, o Ronald Ross não sabia disso. Ele estava supondo que esse era o jeito de contaminar, mas não estava seguro. Aí ele passou anos e anos fazendo experimentos com mosquitos e com pessoas, até que finalmente conseguiu verificar a sua hipótese e provar que esse era o ciclo de transmissão. Essa pesquisa deu ao Ronald Ross o prêmio Nobel na época. Agora, outras perguntas do Ross foram as seguintes. Agora, uma vez que sabemos que o mosquito Anopheles é o causante da transmissão de malária, podemos eliminar o mosquito? Podemos erradicar a malária mantendo a população de mosquitos suficientemente pequena? Então, a primeira pergunta era fácil de responder. Não dá para eliminar um mosquito. É difícil demais. Sempre tem ovos que permanecem semanas até que viram larvas. Então, é praticamente impossível eliminar todos os ovos do mosquito Anopheles de uma região. Mas a segunda pergunta fazia mais sentido. Então, podemos erradicar a doença mantendo a população de mosquitos suficientemente pequena? Essa é a pergunta dele e a resposta foi dada através de um modelo matemático. Modelo matemático, o que é? Antes de ir nos detalhes do que o Ross fez, vou falar um pouquinho do que é o modelo matemático.
é uma representação simplificada de uma situação da vida real através de estruturas matemáticas. Pode ser equações, símbolos, expressões. Por exemplo, a lei de Newton é um modelo matemático. Ele relaciona valores de uma situação real através de expressões matemáticas. Então, F, que é o resultante das forças, é igual a massa pela aceleração. Isso é um modelo matemático. Os modelos matemáticos são usados para replicar situações da vida real e analisá-las para justificar fenômenos, prever acontecimentos e simular possíveis variantes. Então, resumindo num diagrama, a gente tem uma situação do mundo real e usando estruturas matemáticas adequadas e também aplicando simplificações e aproximações, chegamos a um modelo matemático. Estou falando de simplificações e aproximações porque não dá para ter um modelo matemático que represente todos os detalhes de uma situação do mundo real. Sempre tem simplificações. Por exemplo, continuando com epidemiologia, um modelo matemático muito simples e muito aplicado nos anos da pandemia foi o clássico modelo chamado SIR. Aqui o que se faz é se divide a população em 3 classes ou compartimentos, onde temos os suscetíveis, os infectados e os recuperados. Tudo isso respeito a uma doença dada. Podemos pensar na Covid. Então, suscetível é uma pessoa que pode pegar a doença, infectado é um que está infectado nesse momento, recuperado é uma pessoa que se recuperou recentemente. Aí, o modelo matemático nos dá um sistema de equações. Então, se supomos que o dia T, vamos chamar, um dia T, temos ST infectados, ST suscetíveis, IT infectados, RT recuperados, no dia seguinte, que é o dia T mais 1, vamos ter essa quantidade, que é calculada através dos valores do dia anterior e contas algébricas usando os parâmetros. Aqui, beta é um parâmetro chamado taxa de transmissão e gama é um parâmetro chamado taxa de recuperação. Ambos devem ser calculados usando ferramentas matemáticas, dados reais, etc. Mas o importante é que a gente, tendo os dados de hoje, podemos estimar como vai ser a situação amanhã. Que tipo de perguntas podemos responder com este modelo? Por exemplo, quantos infectados vamos ter semana que vem, mês que vem? Podemos calcular a força da epidemia. Todo mundo ouviu falar do R0 durante os anos da Covid. O R0, nesse modelo, é calculado como beta sobre gama, que são os 2 parâmetros que estão aparecendo. R0 dá o que é chamado força da epidemia. Quando R0 é maior do que 1, a epidemia está crescendo. Quando R0 é menor do que 1, a epidemia está sumindo. Esse R0 é muito maior do que 1, a epidemia cresce e a doença se espalha muito rapidamente. Outras perguntas que vamos responder é quantos leitos precisamos no hospital, mês que vem, o ano que vem, quantos na UTI, etc. É um jeito. Então, os modelos foram usados para responder a perguntas práticas. Bem, agora, voltando para o caso da malária. Royce criou um modelo matemático e foi um dos primeiros, então em 1911. Ele já tendo confirmado a teoria de que a malária era transmitida através dos mosquitos, ele fez um modelo. Ele queria que, tendo a quantidade de humanos infectados e a quantidade de mosquitos infectados num dia, ele queria calcular quantos tinha no dia seguinte, quantos tinha no outro dia, etc. Bem parecido com o que eu mostrei antes, mas agora tendo humanos e também mosquitos. Aí ele apresentou o seguinte modelo, que foi um dos primeiros modelos compartimentais documentados, que é o seguinte:
Bom, aqui, no lugar de ter só uma taxa de transmissão, temos duas, porque tem a taxa de transmissão de mosquito para humano e de humano para mosquito. Bom, mas o importante aqui é que, tendo a quantidade de infectados humanos e mosquitos no dia T, a gente, fazendo contas, podemos calcular e estimar o que vai ter no dia seguinte. Isso foi 100 anos atrás. A matemática e as epidemias ainda estão muito ligadas hoje. Por exemplo, podemos avaliar o risco de que uma epidemia ocorra, antecipar a magnitude dela, bem como eu apresentei naquele modelo SIR e com o modelo do Royce também pode ser feito. Coisas importantes como planejar uma campanha de vacinação. Podemos fazer modelos muito mais complexos que tenham em conta os grupos etários, as regiões, as taxas de contato, etc. Podemos também, além de vacinação, simular outras medidas de controle. Por exemplo, modelar o controle biológico de insetos. No caso do controle da dengue, a bactéria Wolbachia, que está sendo usada atualmente no Brasil, tem por trás vários modelos matemáticos complexos que ajudam na programação das medidas de controle. Outras medidas de controle são a imposição de quarentena, fechamento de escolas, uso de inseticidas, etc. Podemos também prever para onde a epidemia vai se espalhar. Então, se hoje está numa cidade ou numa região, para onde vai ir depois? Vamos fazer um modelo espacial para responder esse tipo de perguntas, tendo em conta o comportamento, a mobilidade, a conectividade entre as regiões. É esperado que muitas mais perguntas possam ser respondidas, várias desconhecidas que virão no futuro. Muito obrigada pela atenção.